Maria. Estamos aqui novamente, com nossos áudios, Madre aqui, Joana d'Arc, Jesus de Maria. Vamos dar continuidade. A gente vai entrar um pouco, como eu estou retratando sobre protestantismo, que é uma origem liberal. Eu vou estar entrando, focando mais nessas aulas que eu vou dar continuidade sobre a origem do liberalismo. Por quê? Porque as pessoas gostam de falar muito da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é só o auge, do estouro de uma coisa que vai subindo, para contra-atacar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há dois grupos, como todo mundo, não sei se todo mundo sabe, que é o grupo que segue Nosso Senhor Jesus Cristo, e o grupo que segue Lúcifer. Não tem outro caminho, são esses dois caminhos. O liberalismo começa, a gente vai contando conforme ensina a Santa Igreja. Eu vou falar um pouco sobre o Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fala assim, é um pouco complicado, é meio complexo o que eu vou falar. Ele fala assim, o mal aprende-se. Ele fala que não. Por que o mal não se aprende? Porque ele fala que é a negação do bem. A partir do momento que eu nego o bem, aí está o mal. Então, o mal ele não é ensinado, ele é a ausência do bem. Então, qual foi a primeira pessoa que se ausentou do bem? Todos nós sabemos. A primeira pessoa a dar esse primeiro passo, a pessoa, o espírito que deu esse primeiro passo, foi um dos anjos, o primeiro que chefiou isso, foi Lúcifer. Por quê? Porque Deus criou os anjos, eles são diferentes da gente, como eu já falei em algumas aulas, eles são, cada um é um. Não é igual a gente, que a gente tem um pai, uma mãe, vai nascendo, fazendo parte da mesma natureza. Eles não. Cada anjo é uma espécie, cada anjo ele tem sua formação. E também a inteligência dele é totalmente diferente da nossa. Ele não ensina no colégio, ele tem uma noção de ciência fechada, ele tem noção da natureza fechada. A gente até tem dificuldade, a gente tem que aprender. Também uma pessoa pode ser especialista em várias coisas, mas ela não consegue gravar tudo em sua mente. Uma pessoa vai ser tem mais afinidade com uma tal coisa, ou com uma outra, com uma planta, com desenho, com medicina, com um detalhe dali, detalhe daqui, mas não em todo o complexo. Os anjos têm isso. Então, quando o Nosso Senhor é Deus, Pai, revelou sobre a criação dos seres que ele ia fazer, ele falou que Nosso Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ia se tornar um homem e nasceria de Nossa Senhora. Então, e mais, muitos santos falam que Deus falou naquele momento, porque Lúcifer é o maior no mundo dos anjos, só que Nossa Senhora seria a rainha dos anjos. E eles sabiam que a natureza humana é uma natureza mista, a gente tem parte espiritual e parte da carne, matéria. Então isso é uma coisa meio complexa, que é inferior aos anjos, nós somos inferiores aos anjos nesse ponto. Então ele falou, como que uma pessoa inferior a ele, ia ser mãe da segunda pessoa. Isso não coube na cabeça dele. Aí nasce o liberalismo. Por quê? A origem está aí. Por quê? Porque a gente não pode justificar nada que Deus fale. Quando Deus determina uma coisa, a gente tem que... Por isso que Nossa Senhora foi humilde. Porque quando Deus falou para ela, você vai ser a mãe de Deus, ponto. Ela aceitou. Ela não discute. Não discutiu nada. Nosso Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando Deus Pai falou para ele, você vai ter que se encarnar, vai se tornar ter duas naturezas, a divina e a humana. Ele não discutiu nada. Deus Pai falou, você vai ter que nascer dessa criatura especial. Ele não discutiu nada. Por isso, quando teve a grande guerra dos anjos no céu, São Miguel, que é o grande defensor contra os liberais, falou,
quem como Deus? Então, esse raciocínio, os anjos, eles não podem se igualar a Deus, não pode discutir os planos de Deus, porque Ele é Deus. E Deus é puro amor, pura caridade. Então, os três, eles vivem em perfeita sintonia. Então, eles querem isso para todas as criaturas que têm participação, como os anjos e os homens, nessa ligação de amor, de caridade. Então, para você não ser o liberal, você tem que ser humilde. Então, um exemplo de humildade, Nossa Senhora. Então, ela não discute. E Nosso Senhor também, um grande exemplo de humildade, ele também não discute com Deus Pai. Ele aceita todo o plano. E o que aconteceu? Os anjos, quando se revoltaram, eles não sabiam que teria consequência. E os anjos são diferentes de nós. Porque nós, quando fazemos uma coisa errada, a gente, fiz uma coisa errada, a gente pensa, dá aquele remorso. Às vezes a gente volta atrás, né, nas decisões erradas que nós fazemos. Nem todos são assim, mas vem assim em mente da gente. A gente tem isso para poder fazer. Os anjos são totalmente diferentes. São um mistério dos anjos, não são de natureza angelical. Né? Nós somos de outra natureza. Os anjos, eles não voltam atrás. Tinha santos, vários santos. Tem uma santa muito famosa que ela queria rezar pela conversão do Lúcifer. Deus falou, não tem como, porque quando eles decidem uma coisa, eles não voltam atrás. Isso para nossa mente não entra, nós não conseguimos raciocinar. Então, quando o Lúcifer decidiu não servir, ele não conseguiu mais seguir a Deus. Ele ia sempre discutir. Então, isso é o liberalismo, é isso. Entendeu? Ele vai discutir, ele vai discutir, ele vai sempre discutir. Por isso que a gente fala revolução, a gente fala... não tem a palavra correta, fala assim. Não vai querer se humilhar. Né? Vamos ter uma palavra mais simples, não vai querer se humilhar. Entendeu? Então a gente tem que estar pensando nessas coisas. E muito, meditando muito essas coisas. Porque não é fácil de compreender como o sumo bem, né, e o mal recusado. Então a gente não tem como penetrar nisso. A gente não tem como penetrar na mente de um anjo. Não é anjo. Entendeu? A gente vai penetrar numa mente humana, já não dá. A gente sabe que as pessoas tomam as atitudes, tomam formas, e a gente também não compreende como a pessoa não quer servir a Deus. Como é que a pessoa quer servir o mal? Como é que a pessoa quer fazer o que ela quer? Né? Então tem um livro que fala Tratado da Conformidade à Vontade de Deus. Então, para você não ser um liberal, você tem que estar conformado com a vontade de Deus. O que aconteceu com Lúcifer? Ele não se conformou com a vontade de Deus. Ele falou que não ia servir. Ele falou que ele não queria servir a Nosso Senhor e nem ser menos que Nossa Senhora. Aí começa a origem do liberalismo.